Imagina uma bateria que dura mais que o carro em que ela está instalada, feita do material mais barato e mais comum da superfície deste planeta. A mesma coisinha branca que você joga na batata frita sem pensar duas vezes, sem metais raros, sem cobalto arrancado de minas problemáticas, sem meia dúzia de países segurando o mundo refém por causa de um único recurso, só sal. Agora imagina a segunda maior fabricante de baterias da Terra parada numa sala, segurando essa bateria, pronta, testada, comprovada e decidindo, em silêncio, não te vender. Isso não é exercício de imaginação. É exatamente o que a BYD fez. Eles construíram, eles provaram que funciona. E aí, na frente dos próprios investidores, praticamente deram de ombros e disseram que só vão produzir em massa, se o mercado pedir. Lê essa frase de novo, devagar, porque ela é mais estranha do que parece. A única empresa capaz de botar uma bateria quase perfeita na sua garagem ainda este ano está escolhendo, de propósito, deixar ela numa prateleira. E a pergunta que não sai da minha cabeça desde que eu li isso é uma só. Por quê? Por que alguém enterraria o próprio tesouro? Agora, a resposta fácil é conspiração. O petróleo pagou eles. A indústria do lítio pressionou alguém. E eu entendo o apelo. É uma história redondinha, com vilão. Mas o motivo real é muito mais interessante que qualquer conspiração e diz muito mais sobre como esses gigantes pensam de verdade. Porque quando você entender por que a BYD está realmente sentada em cima disso, vai perceber que está vendo uma das decisões de negócio mais frias e mais afiadas de toda a indústria automotiva. Uma jogada tão calculada que chega a ser implacável. Pensa em como isso é de cabeça para baixo. Faz uma década que nos dizem que o grande gargalo da era elétrica é a bateria. Cara demais, pesada demais, dependente demais de materiais que mal conseguimos obter. E aqui está uma empresa que parece ter resolvido isso, com a resposta na palma da mão. E em vez de correr para o mercado, ela ficou quieta. Então fica comigo até o fim, porque quando a gente terminar, duas coisas vão ter acontecido. Você vai saber exatamente por que essa bateria está trancada numa gaveta. E você nunca mais vai ler uma manchete de bateria revolucionária do mesmo jeito. Mas para entender o silêncio, primeiro a gente precisa entender a máquina. Então vamos começar pela parte que ninguém contesta. O quão absurdamente boa essa coisa realmente é. A bateria de sódio de terceira geração da BYD é classificada para até 10.000 ciclos de carga. 10.000. Deixa esse número respirar, porque é fácil passar batido. As baterias de lítio ferro-fosfato que estão na maioria dos carros elétricos hoje aguentam algo entre 2 e 3.000 ciclos antes de começar a perder. Ou seja, estamos falando de uma bateria que dura 3, 4, até 5 vezes mais. Em termos humanos, imagina carregar o seu carro todo santo dia, sem falhar. A 10.000 ciclos, você faria isso por bem mais de 2 décadas antes de ela cansar. O carro em volta dela ia enferrujar e ir pro ferro velho muito antes da bateria desistir. Ela literalmente dura mais que o carro. E o material? Sódio. Você tira do sal comum, até da água do mar. É o 6º elemento mais abundante da crosta terrestre e não vai acabar. Compara com o lítio, extraído em pouquíssimos lugares, cujo preço dispara no instante em que a oferta aperta ou a política se complica. Sódio tem em todo canto, embaixo dos nossos pés, nos oceanos, no armário de cozinha do mundo inteiro. E os químicos têm motivo de orgulho aqui. Essa geração mais nova finalmente domou os problemas teimosos que assombravam o sódio. A instabilidade, o mau comportamento em alta temperatura. Os mesmos demônios que um dia fizeram engenheiros balançar a cabeça e desistir. E tem outros truques. No frio extremo, onde o lítio perde a coragem, alguns protótipos de sódio seguram mais de 90% da capacidade a 20 graus negativos, enquanto o lítio cai para uns 80%. E a química é mais calma quando algo dá errado. Muito mais resistente àquele superaquecimento em cadeia,
que transforma uma bateria de lítio danificada num risco real de incêndio. Dá até para descarregar uma célula de sódio até 0 volt e transportar com segurança, coisa que uma bateria de lítio nunca te perdoaria. Para quem já sentiu um arrepio com as histórias de carro elétrico pegando fogo, isso não é um detalhe pequeno. É o tipo de coisa que conquista, sem alarde, o comprador receoso. Agora vem a parte que a maioria não percebe. Isso não é ficção científica num laboratório trancado. Baterias de sódio já estão em ruas de verdade. Uma montadora chinesa começou a oferecer um modelo elétrico pequeno com pacote de sódio uns anos atrás. Uma opção que você entrava na loja e comprava. Fabricantes de scooter lançaram linhas inteiras de 2 rodas a sódio. Cidades inteiras estão testando estações de troca de bateria feitas em cima disso. Para um entregador trocar um pacote vazio por um cheio em segundos. Em um único ano, as entregas globais de sódio saltaram para cerca de 9 gigawatts-hora, uma alta de mais ou menos 150% sobre o ano anterior. O impulso é real e está acelerando. E a grande rival da BYD, a CATL, já tem uma bateria de sódio com densidade de energia chegando bem perto das células de lítio comuns e está correndo para colocar em carros de passeio. Então, aqui está a contradição, sem rodeio. A bateria é brilhante, é feita de material infinito e barato. Já está comprovada em ruas de verdade. E a BYD, sentada em cima de uma das melhores versões do planeta, é a única empresa que não bota ela num carro. É aí que isso deixa de ser sobre química e começa a ser sobre estratégia. Deixa eu te mostrar o quão estranho é o comportamento da BYD, porque depois que você vê, não consegue mais não ver. Essa é uma empresa de escala absurda. Em um único ano, a BYD produziu quase 200 gigawatts-hora de baterias. É a segunda maior fabricante de baterias do planeta, atrás só da CATL. Quando ela resolve construir algo, a indústria inteira sente o chão tremer. Fábricas sobem, cadeias de suprimentos se curvam, rivais se desesperam. E mesmo assim, quando aqueles números de 10 mil ciclos finalmente vieram à tona, não foi num lançamento reluzente, de palco iluminado, com confete e contagem regressiva. Eles escaparam numa reunião com investidores, uma das raras vezes em que a BYD sequer disse sódio em voz alta, em público. E em vez de uma data de lançamento, em vez de um único carro com nome, eles disseram que a produção em massa vai depender da demanda do mercado e dos clientes. Essa não é a fala de uma empresa revelando uma revolução. É a fala cuidadosa e cautelosa de quem está guardando algo numa gaveta de propósito. E as pistas vão mais fundo. Quando a BYD finalmente montou uma fábrica de sódio, montou junto com uma fabricante de veículos de 2 e 3 rodas. Não o sedã de amanhã, bicicletas e triciclos elétricos. Agora segura tudo isso contra a rival. A CATL fez o oposto em cada passo. Lançou uma linha de sódio, diz que já está fabricando em escala e apontou para carros de passeio a sódio, chegando já no segundo trimestre de 2026. Mesma tecnologia, 2 gigantes lado a lado, olhando exatamente a mesma oportunidade. E estão andando em direções completamente opostas. Um corre a toda para a linha de chegada. O outro fica parado, imóvel. E por escolha. Só esse contraste já te diz algo. Quando 2 das empresas mais inteligentes de um setor olham para a mesma descoberta e fazem a aposta oposta, uma delas está vendo algo que a outra não vê. Então a pergunta não é só por que a BYD está quieta? O que a BYD sabe que faz ela segurar, enquanto a maior rival ataca. E é aqui que isso deixa de ser sobre planilhas e passa a ser sobre pessoas. Em algum lugar tem uma família que quer ter um elétrico há anos e simplesmente não consegue pagar. Eles acompanharam os preços caírem, só que nunca o suficiente. Sentaram na mesa da cozinha depois das crianças dormirem, uma calculadora e um chá frio entre os dois, fazendo a conta mais uma vez. E toda vez, eles suspiraram, fecharam o notebook e decidiram aguentar o velho carro a gasolina por mais uma vistoria, mais um inverno, mais um ano.
O carro elétrico barato e durável que eles esperam. Aquele que essa bateria poderia finalmente tornar real. Pode estar numa concessionária ainda este ano. E a empresa mais capaz de construir para eles olhou para essa bateria e decidiu: ainda não. Isso parece quase injusto, não parece? Então a pergunta se afia: a BYD está sendo burra, sentada em cima do ouro enquanto a rival passa correndo? Claro que não. Você não vira a segunda maior fabricante de baterias da Terra por acaso. Cada jogada é calculada. Então o silêncio não é um erro, é uma decisão. E o que resta é descobrir a lógica fria por trás disso. A parte que as manchetes nunca explicaram. Eu fui atrás? A resposta vem em 3 camadas. Camada 1. Aquela promessa de metade do preço. Lê com cuidado, porque a palavra mais importante é a que todo mundo pula. Hoje, agora, uma célula de sódio não é significativamente mais barata que uma de lítio. A economia dramática que todo mundo repete só chega depois, quando a produção atinge volumes realmente colossais, com fábricas e cadeias de suprimentos girando a todo vapor. Então, barato não é um preço que você entra na concessionária e paga hoje à tarde. É uma promessa sobre o futuro, escrita a lápis. O que significa que, se a BYD lançasse hoje, estaria vendendo uma bateria que guarda menos energia que o lítio, sem o preço menor que deveria compensar. Como jogada de negócio, é derrota garantida. Camada 2. A pegadinha que ninguém diz em voz alta. O sódio guarda menos energia para o mesmo tamanho e peso que o lítio. Esse é o calcanhar de Aquiles dele. E ainda não tem como fugir disso. É exatamente por isso que ninguém fala em botar ele num carro topo de linha de longo alcance. O lar natural do sódio hoje é a faixa econômica. Carrinhos de cidade, scooters, motos, armazenamento estacionário. Lembra daquela fábrica que a BYD montou com a empresa de 2 e 3 rodas? Não foi aleatório. Foi a BYD te dizendo, à luz do dia, onde ela acha que essa bateria pertence agora. Não o carro do futuro, a bicicleta elétrica do presente. E a camada 3 é o verdadeiro motivo. E é quase bonita de tão implacável. O império inteiro da BYD é construído em cima de uma coisa acima de todas. A bateria Blade, a célula de lítio ferro fosfato deles, já barata, já notavelmente segura, já fabricada em escala colossal pelo mundo todo. É a joia da coroa. A única arma que permite a eles cobrar menos que quase todo mundo. Então imagina o que de fato acontece se eles empurrarem o sódio para fora agora, com a Blade ainda dominando o mercado econômico inteiro. Pensa num padeiro a quem todo mundo recorre pelo melhor pão barato da região. É o ganha-pão dele. Aí ele inventa um segundo pão. Custa o mesmo para fazer, mas ainda não é tão bom. Ele bota na prateleira do lado do campeão de vendas, partindo a própria clientela em 2. Claro que não. Ele guarda a receita nos fundos, aperfeiçoa em silêncio, e só traz quando estiver melhor, ou quando o preço da farinha deixar o pão antigo caro demais. A Blade é o pão campeão de vendas, o sódio é a receita nos fundos. A KTL pode arriscar, porque está tentando abrir uma frente nova. A BYD não precisa, ela já venceu a batalha da bateria barata. Mas aqui está a tua jogada de mestre. A parte que eleva isso de mera cautela para genialidade de verdade. A BYD não está simplesmente de braços cruzados, esperando e torcendo. Eles estão em silêncio, apostando num segundo cavalo. Enquanto o sódio espera paciente na gaveta pela faixa econômica, a BYD está investindo pesado em baterias de estado sólido, uma química totalmente diferente, mais avançada, que eles miram emplacar por volta de 2027, prometendo vida mais longa e recarga muito mais rápida para a faixa premium do mercado. Tá vendo o desenho inteiro agora? Sódio para os carros baratos. Não, depois, exatamente quando o timing virar a favor deles. Estado sólido para os carros caros, em breve. Eles não estão congelados, não estão dormindo. Estão jogando os 2 lados do tabuleiro ao mesmo tempo. E se recusando terminantemente a gastar uma única jogada, um único centavo,
numa briga que não tem necessidade de começar hoje. Isso não é uma empresa que ficou para trás. É uma empresa decidindo, em silêncio, o formato dos próximos 10 anos enquanto todo mundo briga por este aqui. Então vamos voltar à pergunta com que a gente abriu e finalmente encerrar de vez. A BYD não está escondendo a bateria de sal porque ela é boa demais. Não existe figura sombria numa sala escura que pagou para enterrarem. Eles estão segurando porque, agora, hoje, ela simplesmente não é boa o bastante, nem barata o bastante, para valer mais para eles do que a arma que já está carregada na mão deles. A revolução é real. Ela está vindo. Só tem uma data de lançamento mais lá na frente do que as manchetes querem que você acredite. Mas aqui está a parte que deve te fazer sentar reto. No instante em que o preço do lítio disparar de novo, e a história diz que sempre dispara, ou no instante em que a densidade de energia do sódio der mais um salto, aquela gaveta abre da noite para o dia, e a BYD não vai começar do zero. Eles já comissionaram uma linha de sódio de 30 gigawatts-hora, construída, ligada, pronta, esperando no escuro. Enquanto o mundo ainda discute se o sódio tem futuro, a BYD já jogou o concreto, parafusou as máquinas e se posicionou a um dedo do botão. Isso não é uma empresa que perdeu o barco. É uma empresa no porto, motor ligado em ponto morto, calculando a partida para o instante exato em que a maré estiver mais alta. Então, como você vai saber que a maré virou? Fica de olho em 3 coisas. Olha o preço do lítio. No dia em que ele subir forte de novo, o argumento inteiro do sódio fica mais alto. Olha a BYD batizar, sem alarde, um carro de verdade com pacote de sódio dentro. No momento em que botarem o emblema, a gaveta está aberta. E olha aquela linha de 30 gigawatts-hora. No dia em que ela rodar a todo vapor, a estratégia entrou no ar. Agora, as 3 estão paradas, mas são os dominós. E quando o primeiro cair, o resto cai rápido. Então é por isso que importa. Não a manchete que você leu hoje de manhã e esqueceu na hora do almoço, mas a jogada que está vindo em silêncio. Quando aquele botão for apertado, o preço de virar elétrico pode despencar de um penhasco. E a mesmíssima empresa que a internet acusou de esconder a melhor bateria de repente vai parecer que planejou tudo, anos antes, com uma paciência e um sangue frio que o resto da indústria simplesmente não teve. E quem vai sentir primeiro não são os analistas, nem os investidores. É aquela família na mesa da cozinha, que vai entrar numa concessionária numa tarde qualquer e finalmente ver um número que ela consegue pagar. Esse é o dia em que essa história de fato termina. Agora eu quero ouvir você, porque essa aqui divide as pessoas. A BYD é uma gênia de sangue frio, sentada em cima dessa bateria, esperando o momento perfeito? Ou cautelosa demais, deixando a CATL roubar o futuro bem debaixo do nariz dela? Me conta nos comentários. Eu leio e vou estar lá respondendo. E se você quer entender as jogadas que esses gigantes das baterias estão fazendo antes de virarem manchete, a estratégia por baixo da ficha técnica, então se inscreve, porque é exatamente isso que a gente faz aqui. Toda semana, te vejo no próximo.